Mais ou menos eu já estava desconfiada, já tinha quase certeza, porque quando eu fiz o exame, eu peguei o diagnóstico do exame de BIRAID 5 e fui fazer pesquisa na internet, é claro, né? Foi abrir os exames e eu falei para ele, olha, doutor, eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre o BIRAID 5 e tal. Ele falou assim, tá bom, então vamos falar claro, né? Seria uns 90% de chance de ser um câncer maligno, né? Um tumor maligno. Aí ele falou assim, no seu caso não, 95%. Eu falei, nossa, que ótimo. Me deu uma vontade tão grande de chorar, mas eu nem sei o porquê que estava me dando vontade de chorar. Eu sabia que era uma coisa grave, séria, mas não sabia exatamente o porquê que eu estava querendo chorar. Estava terminando o primeiro semestre de faculdade e trabalhava ainda na Copa. No segundo semestre eu já fui para fazer a cirurgia, né, que eu fiz uma mastectomia da mama direita e achei que poderia continuar fazendo a faculdade. Eu costumo falar que até eu fazer a cirurgia da mastectomia eu não estava doente. Eu fiquei doente quando eu comecei a fazer a quimio. Aí eu adoeci. O tratamento foi muito invasivo, foi terrível. E quando eu fiquei sabendo que eu estava com o tumor, eu só queria fazer logo os processos para tirar. Era essa concepção que eu tive. A primeira vez que eu chorei por causa do câncer foi quando eu soube que ia perder o cabelo. Eu ter perdido a mama, para mim isso não teve problema nenhum. Depois eu até fazia uns arranjos para poder ficar, né, uniforme, mas o problema maior mesmo foi o cabelo. Eu estava muito inchada, estava com aquela cor típica de quimioterapia, que é uma cor meio esverdeada, muito feia, sem um fio de cabelo. Então eu não saía de casa para não chocar as pessoas. Eu até arrumei uma peruca, eu coloquei, né? Porque eu falei assim, não, vamos ver se fica legal e tal. Aí eu usei umas 2 vezes na igreja e tinha uma irmã lá que ela ia sempre me abraçar e ela me agarrava e eu ficava com medo da peruca cair, então eu falei, não, eu aí só usava o lenço. A minha preocupação era dar trabalho para eles, pela maneira com que eles se comportaram, ficaram meio em choque, mas também eu acho que eles pensaram que eu ia morrer. Tanto que o meu filho mais velho, ele não falava comigo sobre isso. Quando eu começava a falar para ele sobre o tratamento, sobre a cirurgia, ele saía de perto e não queria falar. Aconteceu um episódio muito triste em casa com o meu ex-marido e eu acabei colocando ele para fora de casa. E aí eu me separei. Então eu me senti muito sozinha nessa época, muito sozinha, muito sozinha. E isso foi terrível. Eu nasci a filha mais velha, nós éramos em 7 irmãos, então eu sempre cuidei dos meus irmãos. Eu fui praticamente mãe dos meus irmãos, depois eu casei, fui mãe dos meus filhos e depois estava sendo mãe, vó dos meus netos. Então eu sempre tive que lutar muito. Cada etapa, cada dia era uma etapa que era concluída, vamos para a próxima, tal, tomara que acabe logo. Eu acho que se a sua missão aqui na Terra não acabou, você ainda fica. Se a sua missão acabar, você vai. Eu aprendi que eu tenho valor, coisa que eu nunca achei que eu tinha. Eu falo muito do amor próprio. Eu quero viver as coisas mais simples, menores que tem na vida. Eu quero viver os momentos. Eu quero curtir cada coisa que acontece. Eu me encontrei. Aliás, eu acho que eu estou me encontrando ainda. Hoje em dia é a Noemi antes do câncer e a Noemi depois do câncer. E agora a Noemi é muito melhor. O diagnóstico não é sentença. Eu não passei sozinha, eu passei com Deus em primeiro lugar, com a minha família, os meus filhos estiveram sempre comigo me dando força. Agradeço muito a eles por terem sido fortes para estar comigo.
Então, é isso. E vamos viver a vida. Vá lá!